Pode sentar-se e abrir a sua Bíblia em Apocalipse. Nós vamos começar hoje a estudar as cartas, especialmente escritas às 7 igrejas da Ásia. E eu gostaria de fazer algumas afirmações importantes para a gente entender aquilo que a gente vai ouvir. A primeira é que essas cartas foram escritas a igrejas históricas, a igrejas reais, a igrejas que realmente existiram e não são igrejas fictícias. A segunda é que estas cartas foram escritas a estas 7 igrejas, significando que elas seriam e deveriam ser recebidas por todas as igrejas. O número 7 significa a característica, a qualidade daquilo que é completo. Todas as igrejas. Terceiro, que nós não cremos, não há base bíblica, e é invencionice humana dizer que cada igreja dessa representa uma época da história. Teremos, ao contrário, que em todas as épocas existiram igrejas como Éfeso, como Esmirna, como Tiatira, como Sardes, como Pérgamo, como Filadélfia e como Laodiceia. Naquela época existia Laodiceia, uma igreja com características de Laodiceia, que é uma igreja que os irmãos vão ver que perdeu a sua característica de noiva. É como se fosse uma noiva no prostíbulo. Você imagina uma noiva vai para uma espécie de despedida de solteiro e vai para o prostíbulo. O que acontece com suas vestes? O que acontece com sua moral? Então, Laodiceia não é uma característica da igreja dos últimos tempos. Laodiceia é uma característica que permeou a igreja. Sempre existiram igrejas fiéis o tempo todo e sempre existiram igrejas com problemas, com pecados, com imoralidades, infelizmente. Portanto, as cartas escritas às 7 igrejas não é apenas a carta escrita para Filadélfia que serve para nós. A única coincidência que tem é o nome. Não há nenhum tipo de presunção ou de pretensão de que esta igreja represente a Filadélfia do Novo Testamento. Apenas a ideia do nome, que é bonito, tem um grande significado, foi dado a esta igreja. Entendido estas coisas, mais uma coisa importante. O Senhor começa a julgar, ou começa o seu julgamento. O Apocalipse é um livro que fala sobre como Deus vai julgar o mundo. Daquele dia o julgamento vai ser tão justo, tão perfeito, que até o ímpio vai sair satisfeito. Então ele começa o seu julgamento pela igreja. É possível que você olhe para o ímpio hoje e você pense assim, puxa vida, o cara faz tudo de errado e dorme tranquilo. O cara peca a balde, eu aqui me esforçando para viver uma vida justa, estou passando necessidade às vezes, estou passando aperto, estou passando dificuldade. Lembre-se, a disciplina de Deus, o juízo de Deus começa pelo seu povo. Porque aqueles que são julgados e disciplinados e corrigidos antes do juízo final, antes do encontro com Cristo, esses serão aperfeiçoados como uma noiva sem mancha, sem mácula. Mas muitas vezes o ímpio parece que o seu juízo está sendo adiado. Parece que não cai sobre ele, embora muitas vezes isso aconteça sem que a gente saiba, na intimidade daquelas vidas. Mas quando a gente olha para o ímpio, agora mesmo você sai pela cidade, eles estão festejando nos bares, eles estão se alegrando nas boates, eles estão gastando o seu dinheiro conseguido de maneiras equivocadas em lugares esdrúxulos, e parece que não cai juízo sobre eles, mas isso é uma ilusão, e isso também é Deus tendo misericórdia, dando tempo para ver se algumas dessas pessoas se arrependem. Pedro fala isso, né? Deus não é tardio com suas promessas, antes é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Outra coisa também que eu gostaria de dizer aos irmãos preliminarmente é que o Apocalipse, embora seja um livro que fala sobre o fim da história, sobre o ponto final de Deus à história, meus irmãos, prestem atenção, não vai ser o presidente da Rússia, nem dos Estados Unidos,
Não vai ser algum outro louco que vai destruir o mundo. Deus começou e Ele vai terminar, amém? É Deus começou no Gênesis e Ele vai terminar no Apocalipse. Não será uma hecatombe ou algo produzido pelo ser humano. Deus vai pôr um ponto final e a Bíblia diz que Ele vai então construir, a partir disso, novos céus e novas terras, e nova terra, onde habitará a justiça. Principal característica do mundo que nós vivemos é a falta de justiça. Principal característica. Então Deus vai fazer novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Ele vai fazer isso de uma vez por todas, para sempre. Não será alguma coisa que vai retornar no tempo. Outra coisa importante para a gente ter como informação preliminar. Essas cartas têm uma estrutura muito semelhante, todas elas. Com exceção de Esmirna e Filadélfia, que não recebem nenhuma reprimenda, e com exceção de Laodiceia, que não recebe nenhum elogio, a estrutura é a mesma. A apresentação, o elogio, a apreciação, a reprovação seguida de uma advertência e as promessas. São 4 coisas, 4 itens que tem em todas as cartas, com exceção dessas que eu falei. Esmirna e Filadélfia não tem reprimenda e Laodiceia não tem elogio, mas em todas elas você tem Cristo, Jesus, se apresentando à igreja, você tem uma palavra de apreciação a cada uma dessas igrejas, exceto Laodiceia, você tem uma palavra de reprovação a cada uma dessas igrejas, exceto Esmirna e Filadélfia, e você tem as promessas, todas elas. Então como é que nós vamos fazer? Ao invés de a gente estudar a carta a Éfeso, a carta a Esmirna, a carta a Pérgamo, a carta a Tiatira, a carta a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia, nós vamos estudar essa estrutura que tem em todas as cartas com essas variações. Então, uma semana nós vamos passar estudando somente as apresentações de Cristo. Por isso o tema da mensagem hoje é esse: Jesus by Jesus, ou Jesus por Jesus mesmo, Jesus por Ele mesmo. É a ideia de como Jesus se apresenta às igrejas. E a forma como Jesus se apresenta à igreja é uma pista da maneira como Ele quer ser conhecido. Então, se Ele se apresentou assim às 7 igrejas da Ásia, de alguma maneira, e essas 7 cartas são cartas endereçadas a nós, são cartas que nós devemos tomar para nós, naquilo que elas têm de conteúdo, então nós vamos estudar todas as apresentações de Jesus e receber todas as apresentações de Jesus para a nossa edificação, ok? Essa é a proposta. Nós vamos começar hoje e terminar quarta, se Deus assim permitir. Por isso eu volto a insistir com os irmãos, não negligenciem o estudo desse livro. A maioria dos enganadores que aparecerão nessa época de fim dos tempos, eles estarão pautando o seu engano exatamente sobre esse assunto, o assunto da escatologia, ou seja, da doutrina das últimas coisas, como será o fim. As pessoas precisam estar devidamente alfabetizadas biblicamente em relação a essas coisas. Então, peço a você que coloque na sua agenda estar aqui conosco quarta-feira. Eu sei que muitos têm dificuldades, mas aqueles que puderem, façam isso para assistirem ou para presenciarem o restante da mensagem. Então vamos às apresentações que Jesus faz de si mesmo. Primeiro, Jesus se apresenta como aquele que tudo vê e conhece. Alguns versículos eu separei aqui, porque não é só uma igreja que ele se apresenta assim, mas praticamente a todas. Vamos lá. Primeiro, Apocalipse 1 e 2. Apocalipse 2, 1 e 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Apocalipse 2, de 1 a 2,
o Senhor começa dizendo uma expressão que aparece várias vezes. Lembrem-se, nós estamos falando de expressões repetidas no Apocalipse, porque elas são importantes. Conheço as tuas obras. É uma expressão muito repetida e nós voltaremos a ela. Agora versículo 9, no capítulo 2. Jesus se apresenta: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, porém são sinagoga de Satanás. Primeiro, Jesus fala que conhece as nossas obras, o nosso trabalho, que conhece aquilo que aquela igreja estava fazendo, referindo-se a Éfeso, mas eu vou até passar por cima de para qual igreja Jesus diz isso, para que a gente receba isso para nós, tanto no sentido do elogio, quanto no sentido da advertência. Então esse versículo aqui fala que Jesus preza, que Jesus aprecia o que nós fazemos para Ele, o nosso trabalho, a nossa perseverança e a nossa resistência ao mal. Sei que não pode suportar os maus. E no segundo versículo, Jesus fala que vê outra coisa, que conhece outra coisa muito especial: conheço a tua tribulação. Isso é uma palavra de alento para todos nós. Alguém que está sofrendo, alguém que está passando por alguma situação, qualquer que seja ela, eu creio firmemente nessa promessa, nessa palavra da Bíblia, que é o fato de Jesus não ignorar o que nós estamos passando. Qualquer coisa que nós estejamos passando, Ele diz: eu conheço a tua tribulação, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua labuta, tua luta, tua pobreza. Então, é muito interessante a gente saber que alguém poderoso, que tem a solução em suas mãos, conhece o que nós estamos passando, conhece a nossa tribulação. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, eu não sei que sofrimentos você traz, que dores você traz, que decepções, que tristezas. Realmente eu não sei, mas há um que sabe, e esse que sabe é aquele que tem a solução, é aquele que tem o consolo, é aquele que pode te dar força, é aquele que te pode tirar dessa situação em que você está. O nome dele é Jesus Cristo, Senhor, o Salvador de nossas vidas. Conheço a tua tribulação. O versículo 13 tem algo muito interessante, sempre no capítulo 2. Sei onde habitas, que é o lugar onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Impressionante esse versículo. Sei onde você está, quais são as dificuldades que te rodeiam, qual é o contexto em que você vive. E mais interessante nesse versículo, que Jesus não diz que nós negamos a nossa fé, Ele chama de a minha fé. É muito interessante. Você parou para pensar? E nesse versículo não está escrito: que bom que você não negou a sua fé. Está escrito: que bom que você não negou a minha fé. E eu fiquei perguntando: como assim a fé de Jesus? Óbvio que Jesus não é um crente, não é? Ele é o alvo da nossa fé. Então, quando ele diz a minha fé, é uma forma carinhosa de dizer que a fé que nós temos nele é recebida por ele. Ele se sente lisonjeado pela nossa fé. Ele honra a nossa fé. Muito interessante esse versículo. Não negastes a minha fé. Acho muito interessante que a minha fé, a fé que eu tenho em Cristo, seja na verdade a fé de Cristo. Porque inclusive num sentido último, esta fé é dele mesmo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é o quê? É dom de Deus, não é? Então, continuando aqui, ora, versículo 19: conheço as tuas obras, de novo, a tua fé e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Novamente, conheço as tuas obras. Às vezes eu fico vendo, meus irmãos, os crentes de hoje, se o Senhor Jesus poderá dizer isso de nós quando chegarmos na presença dele. Ele vai poder dizer que conhece as nossas obras? Que obras nós teremos para apresentar ao Senhor? Nós sabemos que obras não salvam, mas elas são para os salvos. Nós somos salvos, e diz a palavra de Deus, para as boas obras. Então, será que naquele dia final, no dia que nós encontrarmos com Jesus, ele vai dizer: eu conheço
as tuas obras. Que obras ele vai poder dizer? Que bom que você fez isso, que bom que você visitou enfermos, que bom que você foi um intercessor que sustentava a liderança da igreja em oração, que bom que você cuidou de casais, que bom que você cuidou de crianças, que bom que você... Quais obras? Eu conheço as tuas obras. E diz mais, que as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Quantos de nós começamos bem a carreira, aí vem as dificuldades da vida, os espinhos, as pedras, as durezas da liderança, e a gente vai deixando, vai abandonando, vai desanimando. Bacana essa frase aqui para mim: as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Hoje, você faz mais coisas hoje do que você fazia quando começou. Muito interessante isso. Agora capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, novamente. Só que dessa vez o Senhor faz uma observação, uma advertência tenebrosa. Tens nome de que vives e estás morto. Olha aqui o outro lado da moeda, meus irmãos. Nós podemos estar operacionais, nós podemos estar ativos, nós podemos estar cheios de boas obras, mas ainda assim podemos estar mortos. É importante que o crente sirva, é importante que o crente faça boas obras, é importante que o crente seja um servo, ele é chamado por isso, mas é muito mais importante que ele mantenha acesa a chama da sua fé, da sua vida com Deus, e não tenha só nome de que vive. Não faça obras apenas para manter a aparência de que é um bom crente, mas sim seja realmente vivo, de verdade. Aqui nesse caso, falando de Sardes, tem nomes de que vives e estás morto. É uma tragédia. Você imagina uma obra, uma igreja cheia de boas obras, uma igreja que faz uma assistência social fantástica, uma igreja que tem um projeto chamado Jesus Transforma, uma igreja que tem um seminário, tantas igrejas precisando, a convenção precisando, Deus aprove ele entregar em nossas mãos estas coisas, e uma igreja dessa não ser viva, ser uma igreja morta? Não pode. É preciso que a gente cuide da nossa vida interior, é preciso que a gente cuide da nossa alma, é preciso que a gente cuide das coisas simples, da devocional, do estudo da palavra, da oração, porque essas são as grandes e primeiras obras que o Senhor espera de nós. Verso 8, novamente: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras. A importância disso é grande nas cartas. Aquilo que faz uma igreja ser uma igreja, que não é apenas se reunir domingo à noite para ouvir o sermão, é fazer algo, é prestar um serviço à comunidade, é ajudar as pessoas, é ter realmente algo para fazer, para demonstrar para esse mundo. Diz o texto aqui que pus uma porta aberta diante de ti. A ideia é uma igreja para fora. A ideia não é uma igreja enclausurada. A ideia não é uma igreja voltada para si mesma. A igreja que guarda a palavra e não nega o nome do Senhor, mas é uma igreja que tem uma porta diante de si, uma porta aberta. Então, meus irmãos, nós devemos ser servos dentro da igreja e missionários fora dela. Servos da igreja, diáconos na igreja e missionários fora da igreja. Isso devemos orar pedindo a Deus que nos conceda graça para que possamos alcançar pela sua misericórdia. Finalmente o versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Conheço as tuas obras. Ou seja, as nossas obras de alguma forma manifestam quem nós somos. Se não aos olhos, se pode enganar aos olhos do mundo, se uma igreja operosa, se uma igreja cheia de boas obras pode enganar o mundo, mas não pode enganar o Senhor. Conheço as tuas obras. O Senhor não está dizendo aqui, Laodiceia, não é isso? O Senhor não está dizendo para aquela igreja que ela não tem obras. Ela está dizendo que diante dele, diante dos olhos dele, aquele que tudo vê e conhece, aquelas obras revelam a mornidão da igreja.
Uma igreja que não é fria nem quente, uma igreja morna. Todos os irmãos, ou grande parte dos irmãos, conhecem a história de Laodiceia, que ficava entre Colossos e Hierápolis, duas cidades, uma ao norte e outra ao sul, que tinham aquedutos, e esses aquedutos, esses canais, levavam as suas águas e passavam em Laodiceia. Em Colossos, na cidade de Colossos, havia uma fonte de águas frescas, e em Hierápolis havia uma fonte de águas térmicas, quentes, medicinais. As pessoas iam lá tomar banho para curar seus reumatismos, etc. Quando essas águas eram colocadas no aqueduto, as águas frias de Colossos se juntavam com as águas quentes de Hierápolis. Elas chegavam em Laodiceia, elas nem prestavam para ser bebida, porque a água morna não presta para ser bebida, e nem prestava mais como água medicinal ou comprar banhos quentes. Era uma água morna. Então, por isso que ele está dizendo, quiseras foras frio ou quente. Mas porque você não é frio nem quente, eu vomitar-te-ei da vossa boca. Veja o conhecimento do Senhor da nossa biologia, né? Se você beber água morna, pode ser que você venha como diz o pessoal aqui de Rondônia, provocar, né? Água morna provoca o vômito. Mas a ideia, quando ele diz, quiseras foras frio ou quente, algumas pessoas ficam falando, olha, a gente tem que ser quente, nem frio nem morno. Mas o texto aqui não está se referindo à temperatura espiritual. O texto aqui está dizendo, quisera eu que vocês fossem frios, como as águas de Colossos, da cidade de Colossos, que matam a sede dos viajantes, ou que vocês fossem quentes, como as águas de Hierápolis, que dão conforto, que relaxam os viajantes, que vêm de longas viagens, eles entram naquelas fontes, naquelas cacimbas, e saem de lá revigorados por aquele banho. Está falando da água. Então a igreja que ouviu isso, os irmãos que ouviram isso, eles entenderam imediatamente que Jesus não está dizendo, eu queria que vocês fossem frios espirituais, ou quentes espirituais, mas não sejam mornos. Tem gente que fala assim, já ouvi alguém falar para mim, olha, eu só é frio mesmo, porque Jesus disse, seja frio ou quente, só não seja morno. E ele estava justificando sua frieza. Eu falei, isso é uma hermenêutica horrível que você está fazendo. Horrorosa essa interpretação. Ele está falando da temperatura da água e não da temperatura espiritual. Então existem crentes cujos serviços servem para matar a sede, para suprir as necessidades da alma das pessoas. E existem outros crentes cujo serviço tem outra serventia, serve para trazer conforto, consolo. Está entendendo a comparação? Os irmãos compreenderam isso? Eu conheço as tuas obras. As nossas obras precisam produzir alguma coisa boa. Mas quando as duas águas se encontravam, se tornavam mornas, não servia mais para nada, não tinha mais nenhuma utilidade. Então, primeira apresentação de Jesus às igrejas revela que ele tudo vê e tudo conhece. Não brinque de crente, meu irmão, não brinque com a sua fé, tá certo? Tome uma posição, porque Jesus tudo vê e conhece. E tudo que você faz, as suas obras, está sendo anotado no seu livro, porque ele vai revelar a você a natureza, a motivação, o que você realmente estava comunicando com aquilo que você fez. E se você não fez, se você não faz, também você passa uma mensagem, também você comunica algo. Porque a gente peca de diversas formas, né? Por palavras, por sentimentos, por ações e também por omissões, não é isso? Nós pecamos também, nós erramos por aquilo que nós deixamos de fazer. Então procure orientar a sua fé diante de um Deus que não pode ser iludido. Observe suas motivações. Se você está inoperante, diga, Senhor, eu não fui salvo para ficar esperando o Senhor voltar. Tua palavra diz que eu sou salvo para ser servo, não é para servir. Então qual é a obra que eu posso fazer, Pai? Às vezes não é nada grandioso, é uma coisa simples, aparentemente aos olhos dos homens, meus irmãos. Eu tenho uma experiência muito interessante em relação a isso, de uma irmãzinha numa igreja, a segunda igreja que eu pastoreei, que ela chorando, quando ela foi convidada para servir, dos princípios batistas, sempre o que eu mais prezei, que mais me toca o coração, é aquele que diz sacerdócio universal dos crentes. É aquele que diz o seguinte, a oração do pastor é a oração de um crente, igualzinho.
Então os crentes podem fazer as coisas, o crente pode servir ser, ele é ministro do Senhor, ele é ministro do Evangelho, ele só não é ministro ordenado, essas coisas são coisas humanas. Se ele está sob a autoridade de uma igreja, de um ministro ordenado, ele pode fazer sim, ele não pode fazer a revelia, aí não é legal, mas ele pode. Nossa igreja batista surgiu assim, um batizou o outro batizou um, porque todos eles eram batizados na infância, e eles não entenderam na palavra que aquele batismo não tinha nenhum significado para a sua fé, porque eles não criam na época, e agora eles sabiam que tinham fé, e sabiam que a Bíblia pedia deles. Como é que a gente faz? Eu te batizo, você me batiza, não é? Então, essas coisas são coisas que a gente vai criando, que a instituição vai criando. E essa irmã, então, foi convidada para servir a ceia, uma irmã bem idosa, avó do pastor Marcos, hoje pastor Marcos. Ela veio assim, com os olhos cheios de lágrimas para mim e disse: pastor, eu não sou digna de servir. Eu não sou digna de servir. Quem sou eu para servir a ceia do Senhor? Eu não faço nada na igreja. Eu só oro. Todos os dias, às 5 da manhã, o senhor pode ter certeza que eu estou de joelho dobrado pelo Senhor, pela igreja, pela liderança. Eu só oro. Meus irmãos, eu não me lembro, infelizmente me fugiu o nome dessa senhora, tão, já bem idosa na época. E eu falei assim: minha irmã, eu queria ter outras 10, 15, 20 pessoas como a irmã, que só orasse. Spurgeon, quando foi perguntado pela razão do seu sucesso, ele pensou por alguns segundos, pastor Spurgeon, e disse: eu tenho uma igreja que ora por mim. A razão do meu sucesso não são as minhas ideias, não é a minha eloquência. A razão do meu sucesso é que eu tenho uma igreja que ora por mim. E o meu sucesso não é o meu sucesso. É o sucesso da igreja crescendo diante do Senhor. É o sucesso da igreja, sendo noiva de Cristo. Pastor, eu não sou digno de servir a ceia, porque eu não faço nada, eu só oro. E aquela irmã saiu dali com seu coração bastante contrito. E foi uma das ceias mais interessantes que eu já participei, né? Porque tinha pessoas ali que pela primeira vez eu tinha acabado de destituir todo um diaconato, que estava passando cheque sem fundo, homens servos de Deus com título na igreja, que estavam vivendo vidas inapropriadas. E eu disse: meus irmãos, nós não podemos ter diáconos assim, eles não querem se ajeitar. E a igreja se levantou e disse: pastor, faça o que tem que ser feito. E eu destituí 7 homens, arrumei 7 inimigos naquela hora. E na próxima ceia nós não tínhamos diáconos. As pessoas falaram: nós não temos mais diáconos, nós não temos mais quem sirva a ceia. E naquele dia eu falei assim: agora nós não temos mais diáconos, nós somos uma igreja diaconal. Todos os irmãos são diáconos do Senhor Jesus. Vocês sabem o que significa diáconos? Diácono significa servo. Simplesmente isso. Todos vocês são diáconos. E aí comecei a fazer a escolha das pessoas, e as reações foram assim como essas, né? E foi algo muito interessante. Conheço as tuas obras. Arrume uma obra espiritual para chamar de sua. Não seja um crente inoperante. Você pode fazer uma obra através da sua própria profissão. Pastor, eu trabalho tanto, eu não tenho como assumir nada. E quando eu visitei os irmãos ali, agachados naquele chão ali do batistério, passando massa, pintando rodapé, pintando berços, irmãos mesmos, que despesa. Massal e Sara estão na liderança desse trabalho, a equipe que eles arrumaram aí, maravilhosa. Eu saía dali, rapidinho ia lá, dava boa noite, perguntava como é que está e saía dali, porque eu ficava realmente tocado, constrangido no meu coração. Os irmãos trabalhavam o dia inteiro, lutaram o dia inteiro. Quando chegava de noite, 5 horas, 5 e meia da tarde, 6 horas, 7 horas, sei lá até que horas, vinham aqueles irmãos pintar berço e raspar parede. E realmente, para vocês, meus irmãos, essa palavra, eu sei as tuas obras, será dita por Jesus em nome do Senhor. Esse trabalho que vocês estão fazendo para as nossas crianças. Que Deus abençoe vocês e toda a sua equipe. A gente tem a Paula Ranini aqui, só para citar algumas pessoas. Paula Ranini tinha 14 anos de igreja e nem eu sabia que ela não era batizada ainda. E de repente ela veio, Deus foi falando no coração dela, pediu para se batizar. A Paula Ranini, ela não tem nenhum cargo, ela tem um grupo de comunhão, uma bênção, todo o grupo a ama.
mas ela não tem nenhum cargo na igreja. Ela talvez seja dessas pessoas que não tem condição de assumir nada na igreja. Mas no seu trabalho que ela faz como oftalmologista, ela cuida dos olhos do pessoal do Jesus Transforma. E eu tenho certeza que para Paula Ranini, o Senhor Jesus vai dizer: eu sei as tuas obras. E vai dizer para tantos aqui, vai dizer para o Altair, que chegou esses dias na igreja e tirou uma preocupação dos nossos ombros enorme com a questão jurídica desses rapazes, que eles vêm todo enrolados da rua com a justiça, muitos deles com pedidos de prisão contra eles, e o Altair nem é da área criminal e tem feito um trabalho magnífico. Nós temos uma pessoa lá que está com uma tornozeleira eletrônica, estava lá no regime semiaberto, que tem esse nome, mas é fechado, né? É na cadeia. As pessoas só ficam fora da cela de dia, mas de noite vão para a cela. Agora está lá no projeto, sendo cuidado, está lá podendo fazer inclusive o curso de marcenaria, recomeçar esse curso que tinha sido interrompido para ele. Eu tenho certeza que naquele dia que o Senhor vai chegar para o Altair e vai dizer: meu servo, eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. E se eu começar a dizer aqui, a gente vai ficar nisso. Eu conheço as tuas obras. E o que eu quero para você nessa noite é que o Senhor possa chegar para você e possa dizer: eu conheço as tuas obras. Não que essas obras não revelem vontade de aparecer, que essas obras não revelem o desejo de impressionar a cidade, que essas obras não manifestem o desejo de reconhecimento, mas que essas obras revelem gratidão, amor, que essas obras revelem o nosso desejo de alegrar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito, lá em 1 Tessalonicenses. E a gente às vezes fica contente apenas em não entristecer o Espírito, que já é uma grande coisa. Mas o chamado não é só para não entristecer o Espírito, o chamado é para alegrar o Espírito Santo. Descobrir o que faz o Espírito Santo alegre. Descobrir o que dá prazer a Deus. Porque a grande característica da humanidade é dividida em dois grupos apenas. Aqueles que buscam com afinco, com muita insistência, todas as maneiras possíveis de lhe trazer o maior prazer, para si, e o outro grupo que busca de todo o coração todas as maneiras de produzir o maior prazer para Deus. Entenderam? Então são dois grupos que a humanidade tem: os que buscam prazer para si e os que buscam prazer para Deus. Estes que buscam prazer para Deus são chamados de quê? Adoradores. Estes que buscam levar alegria ao Espírito Santo, alegrar o coração de Deus, são chamados de adoradores. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E diz mais, que o Senhor faz o quê? Ele procura a tais que assim o adorem. Ele procura. Deus atrás do homem. Deus buscando o homem. Deus buscando adorador. Para quê que ele busca adoradores? Para que ele se torne... Ele está com crise de identidade? Ai meu Deus, Deus falando, né? Ai meu Deus, eu preciso que alguém diga que eu sou Deus. Eu preciso que alguém me elogie. Eu acordei, você já acordou assim, carente de um elogio? Carente de um reconhecimento? Carente de um reforço positivo? Faz aí, Israel, um reforço positivo. Vou ligar para o Israel. Israel é bom nesse negócio. Israel, me dá um reforço positivo aí. Já acordou assim? Nós acordamos. Nós temos problemas, nós temos crise de identidade, nós temos crise de desânimo. Mas Deus não, Deus está bem. Deus está resolvido, Ele não está em crise de identidade. Ele não está procurando adoradores, aduladores. Ele está procurando adoradores. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o verdadeiro adorador compreende que não pode dar nada a Deus. E a única maneira dele agradar a Deus e dele adorar a Deus é compartilhando algo com o seu próximo. É compartilhando algo com o seu irmão. É servindo de alguma maneira aqueles a quem Deus quer abençoar. Porque Deus escolheu, meus irmãos, nos abençoar através dos outros. Poucas são as bênçãos que vêm direto do céu para nós, como a salvação, como a santificação. E mesmo essas bênçãos, Deus usa as pessoas. Deus usa um pregador cheio de defeitos. Deus usa um vizinho evangelista chato.
Deus usa as pessoas, é impressionante. Eu não sei, eu não posso lembrar de nenhuma bênção, mesmo que seja bênção espiritual, que venha da vertical, de Deus direto para nós. Normalmente passa por alguém antes. Por isso que eu sempre digo, quando Deus nos abençoa, é porque Ele está pensando em mais alguém. Quando Deus nos abençoa, é porque Ele está pensando em mais alguém, porque é da natureza de Deus fazer isso. Então, quando Deus procura os adoradores, é porque Ele sabe que os verdadeiros adoradores eles estão ligados nesse negócio. Eles sabem que a forma que eles têm de adorar a Deus é fazendo bem a quem está numa situação de vício, numa situação de abandono, é protegendo quem está desprotegido, é consolando quem está desconsolado, é reforçando quem está precisando de um reforço positivo, de um ânimo, na palavra de exortação, né, de encorajamento. É isso que os adoradores fazem. Os adoradores não são aqueles que ficam assim, o tempo todo desligados do mundo, trancados em mosteiros. Adoradores são aqueles que fazem na humanidade aquilo que Deus deseja fazer na humanidade. E fazem isso para o prazer de Deus. Quando nós cultuamos para o prazer de Deus, nós adoramos. Mas quando nós cultuamos para o nosso prazer, nós não estamos adorando. Entenderam? Então, mesmo um culto pode não ser um culto. Pode ser só uma reunião religiosa, depende da motivação. Conheço as tuas obras. E eu sei por que você está fazendo. Meus irmãos, eu previa que nós falássemos sobre 4 apresentações de Jesus hoje. Mas eu só consegui falar de uma. Então, todas as demais vão ficar para quarta-feira. Então, eu espero a presença dos irmãos aqui, para nós continuarmos essa mensagem, porque eu creio que por hoje, e para hoje, Deus já falou o suficiente. Amém? Abaixe sua cabeça, por favor.